Excelências, Senhora Ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho Pereira, Senhora Governadora da Província de Cabinda, Mara Batista Quiosa, Senhores Secretários de Estado, Senhor Secretário de Estado para o Ambiente, Abias Mwongo, muito bom dia, Senhor Secretário de Estado para as Florestas, André Moda, Senhor Secretário de Estado para a Indústria, Ivan Prado, Senhor Secretário de Estado para a Educação e Ensino Primário, Pacheco Francisco, Vice-Governador da Província de Cabinda para a Área Técnica, Agostinho da Silva, muito bem-vindo. Entidades tradicionais aqui da província de Cabinda, também muito boas-vindas. Cumprimentar também os vice-governadores convidados para o Conselho Consultivo do Ministério do Ambiente. Passo então a cumprimentar o vice-governador para a província, ou da província do Bié, o senhor Edgar Hilário, bem-vindo, muito obrigada. Também é muito bem-vindo o vice-governador da província do Bengo, Edson da Cruz, vice-governador do Mochico, Wilson Augusto, vice-governador do Kwanza Sul, Heitor Alfredo, muito bem-vindo. Também é bem-vindo o vice-governador para o setor econômico da Lunda Norte, Frederico Barroso, vice-governador do Cubango, vice-governadora Helena Lourenço Ximena, vice-governadora da província do Namibe, Emma da Silva, prezados PCAs, distintos diretores nacionais, diretores provinciais, administradores, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito bom dia. Bem-vindos ao Conselho Consultivo do Ministério do Ambiente, com o lema Pela Vida e pelo Futuro, construamos um ambiente equilibrado e sustentável. É o segundo dia de trabalhos e eu vou, nesta altura, convidar a anfitriã da atividade, tanto nos recebe na sua província. Vamos começar com o hino nacional. Pronto, vamos entoar o hino nacional. Vamos entoar o hino nacional. Por favor, todo mundo sabe como se posicionar e como cantar. Nunca mais esqueceremos agora sim. Cabinda, oie! Cabinda, oie! Sua Excelência,
arquiteta Ana Paula Chantre Luna de Carvalho Pereira, Ministra do Ambiente, excelentíssimos secretários de Estado e vice-governadores provinciais, Chida. Por isso, Sua Excelência Presidente da República, Dr. Manuel Gonçalves Lourenço, tomou a decisão, na sua estratégia de liderança, de trazer de volta ao Executivo o Ministério do Ambiente, que hoje faz de Cabinda a sua sede, o que muito nos honra. Uma recomposição departamental que, entre outros fatores, renova a expectativa de ações e respostas contundentes, prontas e eficazes perante o clamor de uma natureza cada vez mais delicada. Excelências, gostaríamos de destacar, e com alguma preocupação, a existência de questões ambientais assinaláveis na nossa província, como o fenómeno do ravinamento, alguma degradação de mangais no município de Kacongo, poluição costeira e a devastação florestal. Não são menos importantes os recorrentes conflitos homem-animal, com destaque para os elefantes que devastam campos agrícolas e ameaçam a integridade física de algumas comunidades rurais, assim como os danos ao ecossistema decorrentes de desenfreadas ações de exploração mineral, particularmente o ouro, nos municípios de Bucuzal e do Belize. Caros participantes a este Conselho Consultivo, no plano quinquenal, isto é, para o período de 2023 a 2027, o Governo Central e o Governo Provincial de Cabinda prevêem intervir no setor ambiental de forma estrutural, materializando projetos como aterros sanitários a evoluírem para centros de recolha, tratamento e valorização de resíduos, estações de tratamento de águas residuais, estancamento de ravinas, obras de macrodrenagem e desassoreamento do rio Lucola, visando marcar um ponto de viragem no aspecto do saneamento básico e da preservação da biodiversidade. Gostaria de abrir um parênteses aqui para este ponto e fazer uma referência sobre o árduo trabalho que a nossa querida Ministra do Ambiente tem estado a desenvolver naquilo que a construção de aterros sanitários diz respeito. Do Governo Provincial de Cabinda, bater sem palmas, porque a nossa Ministra vai aceitar construir aqui o aterro. Estes são os nossos agradecimentos antecipados, nossa Ministra. Matondo. O impacto esperado com as referidas intervenções é significativamente grande, pois será gerado valor em termos de reciclagem do lixo para a promoção da economia circular, menos poluição do mar e de outras bacias hidrográficas com o tratamento dos esgotos, maior higiene urbana, melhoria na saúde pública e maior segurança ambiental. Estamos cientes de que as discussões e conclusões deste Conselho Consultivo vão potenciar firmemente a atividade do setor do ambiente nos próximos tempos, tendo em conta a natureza dos assuntos agendados. Reitero as boas-vindas a todos os nossos ilustres visitantes e que haja muitos êxitos no vosso trabalho. Matondo, Matondo, Matondo. Muito obrigada, senhora governadora. Então, chegado o momento também de dar lugar à ministra do Ambiente, que obviamente vai dar o ponto de partida desta atividade. Senhora ministra. Pode deixar.
Bom dia a todos. Está muito fraco, 11 horas. Bom dia. Bom dia. Melhorou um pouco, mas ainda não é a voz do ambiente. Eu quero um ambiente determinado. Bom dia. Bom dia. Melhorou, mas ainda não, mas prontos. Excelência, Senhora Governadora Provincial de Cabinda, Doutora Mara Batista Quiosa, excelentíssimos secretários de Estado, da Indústria, das Florestas, Educação, excelentíssimo representante do gabinete de Sua Excelência Vice-Presidente da República, nosso secretário de Estado do Ambiente, distintos diretores nacionais, distintos diretores provinciais, membros do Governo Provincial de Cabinda, autoridades tradicionais, estimados convidados, caros participantes ao primeiro Conselho Consultivo do Ambiente, minhas senhoras e meus senhores. Quero, antes de mais, em meu nome pessoal e da delegação que me acompanha, apresentar os nossos agradecimentos e regozijo à senhora Governadora Provincial por nos brindar com a sua prestimosa presença, bem como as palavras amistosas, calorosas e de encorajamento. Gostaria igualmente de apresentar os nossos agradecimentos pela recepção calorosa de que fomos alvo e a todos os participantes, os meus cumprimentos e agradecimentos por nos prestigiarem com a vossa presença no nosso primeiro Conselho Consultivo. Minhas senhoras e meus senhores, iniciamos os trabalhos do primeiro consultivo do Ministério do Ambiente, o primeiro da presente legislatura, com um acento tônico na problemática pela vida e pelo futuro, construamos um ambiente equilibrado e sustentável, como elemento guia sobre o qual vamos orientar os nossos trabalhos. Gostaria, em função do lema escolhido, de lembrar alguns pressupostos. De acordo com a nossa Constituição, seu artigo 39º, tem como o dever de o defender e preservar. Não nos podemos esquecer dessa parte final. O Ministério do Ambiente foi estatuído através do Decreto Presidencial 278/22, de 7 de dezembro. Posso destacar, na sua criação, 4 direções executivas: a Direção Nacional do Ambiente, a Direção Nacional de Educação Ambiental, a Direção Nacional de Tecnologias Ambientais e a Direção Nacional de Ação Climática e Desenvolvimento Sustentável, bem como os órgãos tutelados. Temos também estatuído as estratégias nacionais para a educação ambiental, para tecnologias ambientais e para as alterações climáticas. Para a educação ambiental, através do Decreto Presidencial 149/22, de 9 de julho, para as tecnologias ambientais, através do Decreto Presidencial 88/13, de 14 de junho, e para as alterações climáticas, através do Decreto 276/22, de 23 de agosto. Precisamos ter todos os planos de ação e, neste momento, temos apenas concluído o plano de ação para as alterações climáticas. Quando nos referimos à Direção de Educação Ambiental, que é uma direção nova no nosso Ministério, nós queremos que ela se torne
emblemática e queremos reproduzir a reflexão e a aprendizagem nos nossos estudantes, uma vez que as preocupações ambientais devem ser iniciadas a partir da infância, trabalhando com as crianças e jovens sobre a importância que a natureza e o ambiente representam os nossos alunos, além de atuarem complementando a problemática em suas diferentes interfaces, com ações críticas que levem às transformações socioculturais. O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que se encontra nas necessidades atuais de comprometer a habilidade das futuras gerações, de entender as suas próprias necessidades. Ao mesmo tempo, deve ser incluída a área econômica, social e ambiental. O desenvolvimento sustentável requer que as sociedades atendam às necessidades humanas, tanto pelo aumento do potencial produtivo, como pela garantia de oportunidades iguais para todos. Muitos de nós vivemos além dos recursos ecológicos, por exemplo, em padrões de consumo de energia. No mínimo, o desenvolvimento sustentável não deve pôr em risco os sistemas naturais que sustentem a vida na Terra, a atmosfera, a água, os solos, os seres vivos. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é o processo de mudança no qual a exploração de recursos, o direcionamento de investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional. Meu discurso já acabou, e ainda bem, agora parece que está melhor, porque isto parece que está a fazer eco e não dá para falar à vontade. Uma das nossas preocupações, pese embora não tenha trazido aqui no discurso, em Angola, é a questão dos resíduos. Nós temos a nossa PCA, da Agência Nacional de Resíduos, aqui conosco, e temos abordado várias vezes. Nós queremos, acima de tudo, uma Angola mais limpa. Mas tem 18 províncias. Mas numa outra altura... Muito obrigada. Muito obrigada, senhora ministra. Vamos nós continuar. E agora é um momento de segurança da parte da direção do recinto em que nos encontramos. Bom dia, ilustres. Eu sou Dedon Pambo, coordenador de segurança da Polónia. A vossa segurança é a nossa preocupação, portanto, é por isso que estou aqui para explicarmos o nosso procedimento. Temos aqui nessa sala procedimento de emergência. Hoje não temos nenhum processamento, nenhuma simulação de emergência, portanto, se acontecer qualquer processamento de segurança de emergência, por favor, seguimos esse procedimento. Temos aqui duas portas de emergência que podemos usar. A primeira porta é a porta que nós usamos para entrar na sala e a segunda está à minha esquerda. Podemos sair e o nosso ponto de concentração está localizado no recinto do nosso hotel. Podemos chegar lá, vamos ver, temos lá uma placa devidamente identificada, está escrito ponto de concentração. Permanecermos lá e a equipa da Polónia poderá, obviamente, contactar o serviço de emergências. Para necessidades, temos aqui duas casas de banho. A primeira está na nossa entrada, a entrar à esquerda, temos lá para mulheres e homens, e a segunda casa de banho, nessa saída, mas lá no fundo, temos também para homens e mulheres. E para, se temos aqui, porventura, fumadores, também temos uma área reservada para os fumadores, é só contactar nossa equipa de segurança, poderá vos levar na área dos fumadores. Muito obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos, seja bem-vindo na Polônia. Obrigado.
É isso mesmo que eu estou falando. Por isso mesmo, da ministra Ana Paula, mandou reunir para começar a preparar catana, minha filha. Para começar a combater o Parafim. Você está escutando? Papá que? Papá, não é isso. Ravina não é pessoa. Ravina não é pessoa? Então, nós que somos bem velhos, se chamamos já somos burros. Somos ignorantes. Não é isso. Não é pessoa. Ravina não é pessoa. Moisés não é pessoa. Policial não é pessoa. Sim. Não estão no grupo. Não é nada disso. Já! A função quem? Não estão vindo pra cá. Vai. Ravina são aqueles burracos que se formam nos terrenos por causa do escoamento constante das águas. Esses lados do lombo lá em cima. Como é que fica? Não caiu na casa da tia Maria? Era vindo É por pegou. causa da Ravina. Eu estava vos avisando, a vida é pessoal. Você não está avisando, pai. E não só, existem algumas medidas para poder-se evitar a Ravina. Por exemplo, a plantação de vegetais. É uma maneira de poder evitar a Ravina, papá. Então não precisa de pegar agora. Ravina não é pessoa, agora punição puramente é pessoa. É punição puramente é pessoa. Puramente é pessoa. Livremente eu usei ele. São árvores, é reserva florestal, tudo que tem a ver com plantas, árvores. Por quê? Isso ajuda até certo ponto na purificação do ar. Sim, e as Essa área árvores- não nos meter vivo. Sim, por quê? Porque elas absorvem o dióxido de carbono e o oxigênio que auxiliam na nossa respiração, papai. Sim. E se estiver em extinção, coloca a vida animal em risco. Isso é E a economia do nosso país também fica desequilibrada. Economia! Não pode ficar nesse economia, não pode ficar. Meu filho, a economia do país não pode ficar. A família desequilibrada, a condição desequilibrada é que é. Condição desequilibrada. Sim. Para de queimar lixo aí fora. Eu nunca queimei. Para de derrubar as árvores ilegalmente. Não, isso é um atentado ao ambiente. É só uma árvore. É um atentado ao ambiente. Vai queimar pneus aí fora. Até na tua oficina. Tá bom. Já não tá bom, né? Filha. Sem gostar. Filha. Sim. Assim, eu não consigo cortar a árvore. A maior não vou acabar. Eu se converso com o maior. Aí tá. O padre! Sabe aqueles bidões, papá? Aqueles bidões aí que você Vamos aí, começa falando comigo. Em vez de você tentar aí na vala, eu tenho a minha amiga que é decoradora. Sim, ela é decoradora, faz empreendimento. A padre reciclada é Sim, melhor. tá fazendo esse Tá empreendimento. descalado. Também só porque Tá descalado. Sabe, não está falando assim. não começa a falar com ele. É uma maneira de diversificar a economia do país. É o grupo. É a presença do grupo Nkonde Ikuta. Espero ter pronunciado bem. Nkonde Ikuta. É o grupo aqui de Cabinda para o momento cultural. Vamos continuar e já agora dar mesmo lugar ao nosso Conselho Consultivo, entrar para os nossos assuntos. Dissemos que é o segundo dia de trabalhos. Ontem nós começamos e vamos aqui fazer um pequeno resumo daquilo que aconteceu ontem. Eu vou convidar o Secretário de Estado para o Ambiente, por favor, Sr. Secretário, para fazer o resumo daquilo que aconteceu ontem no Conselho Consultivo do... Muito bom dia a todos. Com permissão de Sua Excelência, Dora da Província de Cabinda, Maraquiosa, Sua Excelência, Ministra do Ambiente, através dessa mensagem, dizer que temos o primeiro dia cumprido, segundo as orientações que nos baixou.
Ontem tivemos um dia intenso de trabalho, onde pudemos ouvir 16 províncias que estão cá representadas neste Conselho Consultivo. Pudemos ouvir as áreas de conservação, os administradores das áreas de conservação que estão presentes aqui neste Conselho Consultivo, incluindo o nosso Parque de Mayombe. E pudemos ouvir também aquilo que são os programas, perspectivas de programas de ação do setor, através dos diretores nacionais, se tivermos um microfone aí, eu posso usar outro microfone. E as províncias nos trouxeram, de facto, muita coisa no âmbito do combate às queimadas, do combate às ravinas, da procura de melhoria do saneamento, da procura de melhoria da gestão de resíduos, da necessidade de combater a desflorestação, da proteção da biodiversidade, da recuperação de ecossistemas, etc., etc. Isto permitiu com que nós tivéssemos um melhor conhecimento daquilo que são as ações que estão a ser desenvolvidas ao nível das várias províncias. E isto, de alguma forma, facilita e permitiu com que todos nós tivéssemos um melhor conhecimento sobre o estado do nosso ambiente. Entre os vários problemas ambientais identificados, nós procuramos destacar alguns das províncias e neles destacamos a gestão de resíduos e o saneamento como questões transversais a todas as províncias, a questão das queimadas descontroladas, a questão das ravinas, a questão da desertificação, a questão da desflorestação, a caça furtiva, que vai afetando não só as áreas de conservação, mas a biodiversidade fora das áreas de conservação também, a erosão e assoreamento dos rios, e aqui a província nos apresentou um programa bastante interessante de desassoreamento de um rio em que teremos a oportunidade de visitar amanhã. Foi feita aqui, e a nossa peça de teatro trouxe aqui alguma referência aos mangás. Digamos, foi feito um apelo veemente no sentido de melhor preservarmos os mangás, no sentido de protegermos a nossa orla costeira, reduzirmos as nossas emissões, melhorar as nossas águas, os nossos estuários, e melhorar a reprodução de espécies. A contaminação dos rios, mares, solos e ar também fez parte da agenda de trabalho do dia de ontem com as províncias. Um bocadinho este problema, a biodiversidade e áreas de conservação, os nossos parques, mas a biodiversidade não está só nos nossos parques, está em outras áreas, e tivemos aqui um caso em que a província quer criar uma área de conservação, a Lunda Sul, e acho que é uma resposta concreta que o setor pode dar. A necessidade da avaliação da contaminação, vamos ser parte também do programa de monitoramento. A proteção das nascentes, aqui um esforço grande no sentido de trabalhar-se para proteger as nascentes e os cursos de água. Há iniciativas em curso e também algumas ideias foram trazidas cá. Também foi trazido cá a ideia de concursos, uns que visam criar um município mais limpo, outros criaram outros critérios, todos na perspectiva de melhorar
as condições ambientais dos nossos municípios, o repovoamento animal. O nosso administrador do Biquar falou na necessidade de repovoar o Parque Nacional do Biquar, mas nós sabemos que essa necessidade não é só do Biquar, é uma necessidade um bocadinho geral para muitas áreas de conservação. A capacitação e o rejuvenescimento do efetivo de fiscalização e a necessidade da melhoria da gestão ambiental. Em termos de principais pontos de estrangulamento e alinhamento das várias questões abordadas, temos a referir aqui meios humanos e financeiros insuficientes para responder aos vários desafios que estão à nossa frente em defesa do ambiente, limitações técnicas, compreender determinados fenómenos que também aparece na necessidade de um constrangimento que precisa ser alinhado às várias iniciativas. Também foi aqui bastante bem focalizado, em que algumas descrições dos estudos não se adequavam ao contexto da província, para aqueles que o conhecem, e associado a esta melhoria dos estudos de impacto ambiental, também a necessidade de monitorar após o estudo de impacto ambiental, e penso que o setor poderá trabalhar mais veemente a esta questão, a capacitação, a advocacia, o alinhamento entre as ações nas províncias e as estruturas nacionais, o alinhamento nas ações setoriais, e vimos aqui um caso caricato ontem, em que procuramos para alinhar também, o estabelecimento de metas e indicadores ambientais, para que possamos, avaliar se o trabalho que estamos a desenvolver está a surtir o seu efeito. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer que temos estado a verificar maior parte das províncias com um crescente em termos de ações de educação ambiental. Estamos cada vez mais a conquistar mais pessoas, mas também estamos a verificar que os problemas ambientais também estão a crescer. Então aqui um paradoxo que talvez precisamos analisar com algum cuidado, em que se a gente está a investir na educação ambiental, temos que ver um decréscimo em muitos problemas ambientais. E depois, uma questão extremamente importante, evocada aqui pelos nossos gestores das áreas de conservação, é a questão da necessidade de proteção dos nossos fiscais. Hoje, um fiscal protege uma área contra os caçadores, e se alguma coisa acontecer, o fiscal vai para a cadeia. Neste momento temos um colega no Parque Nacional da Quissama que está na cadeia e que precisa dessa proteção. E penso que o Conselho pode deliberar a respeito. Portanto, são algumas das questões que nós procuramos sumarizar daquilo que foi o trabalho do dia de ontem. E muito obrigado. Obrigada a nós, Sr. Secretário. Vamos continuar e agora olhar para o nosso plano de atividades e falar do plano estratégico do setor para o quinquênio 2023-2027. Este plano foi feito pelo Gabinete de Planeamento e Estatística. Vou então chamar o diretor do GEP, por favor, para chegar e fazer a sua apresentação. Dizer, caros diretores, caros responsáveis, que por causa do tempo vamos mesmo hoje ser um pouco mais rigorosos, e sempre que eu chegar até aqui é porque já passou do limite. Vamos então, diretor do GEP, por favor.
Área técnica, estamos preparados. Muito obrigado. Muito obrigado pelo momento. Com a permissão de Sua Excelência, Senhora Ministra do Ambiente, caros presentes, nós vamos apresentar o plano estratégico, que é uma proposta para a recolha de contribuições para a versão final do nosso plano estratégico. Dizer que o nosso plano estratégico, praticamente o debate ou a apresentação teve início já ontem. Nós vamos nos focar apenas nos padrões e objetivos para a elaboração do mesmo plano. O editável do nosso documento já está disponível na nossa plataforma. Os nossos membros, nossos participantes já tiveram acesso, têm em posse esse mesmo documento, porque se for para ler este documento não sairemos então hoje, vamos repetir o que aconteceu ontem. Então vamos ser mais objetivos e, aliás, o GP é sempre prático e pouco fala. Eles pouco falam, são mais práticos e objetivos. Bom, a nossa visão para o ambiente temos o curto, o médio e o longo prazo. Na verdade, nós vamos falar mais do quinquênio. Antes de falarmos do plano estratégico do nosso setor, o nosso ponto de partida é o ponto de situação atual do referido Ministério. Em que ponto estamos? Aí sim. Depois de responder a esta pergunta, ou se termos o diagnóstico do nosso setor, então estamos em condições de avançar com o plano estratégico. O plano estratégico não é nada mais linhas orientadoras para o quinquênio 2023-2027. Já tivemos contribuições válidas das nossas direções executivas. O documento editável que está disponível. Temos a introdução para o nosso documento. Esta introdução, nos baseamos na nossa justificação. Temos algumas medidas que permitirão alcançar algumas classificações mais favoráveis no índice do desempenho ambiental, bem como a pontuação do Instituto do Ambiente e Segurança Humana da Universidade das Nações Unidas. Então, nos baseamos em 4 pontos fundamentais, que é o saneamento ambiental, a qualidade do ar, a intensidade carbônica e a diversidade biológica. Não só. Temos também os cinco programas onde vamos nos basear
que estes 5 programas, que também estão subdivididos em subprogramas, e nesses subprogramas, então, no nosso documento editável, conforme disse, já temos algumas linhas traçadas. Conforme disse a nossa estratégia, então temos o primeiro ponto que nós apresentamos no nosso programa, que é a gestão de resíduos e saneamento ambiental. Também ali, em poucas linhas, nós temos a nossa visão sobre esse subtema. Não vou ler, conforme já disse, o documento já está disponível para todos. Continuando, temos então a qualidade do ar, que é a segunda estratégia que nós propusemos. Temos a intensidade carbônica, energia elétrica, temos a biodiversidade e os nossos pontos que nós propusemos, também temos a propostas de algumas soluções previstas que serão resolvidas, tanto propusemos para serem solucionadas, a melhorar a coordenação interministerial. Temos o reforço da cooperação para um melhor acesso a financiamento internacional na área do ambiente. Significa dizer que ali nós apresentamos a nossa proposta para apresentar aqueles nossos projetos, na verdade, sustentáveis, porque temos N projetos para desenvolver no setor do ambiente, mas temos as nossas prioridades, e essas nossas prioridades é apresentar projetos sustentáveis. Expandir a educação ambiental e a sensibilização, prevenir e controlar a poluição atmosférica dos solos, promover a implementação das medidas de mitigação das emissões de gases de efeito, implementar a fiscalidade verde, promover um ambiente urbano saudável, melhorar o desempenho ambiental no setor industrial, preservar a qualidade dos solos, criar um sistema de recolha e tratamento de resíduos industriais, promover a valorização orgânica dos resíduos agrícolas, implementar medidas fiscais para promover um modelo circular para a gestão de resíduos. Se tiver a repetir um tema, peço as minhas desculpas, problemas de técnica, na altura que o documento foi baixado para o nosso instrumento de trabalho. Proteger e conservar a biodiversidade, expandir as áreas de conservação, proteger as espécies vulneráveis, a sensibilização para as alterações climáticas, visto que hoje o tema do momento, o tema de atualidade são as alterações climáticas, e na propostas desses temas apresentados aqui, dizer que as ações
nos documentos de contribuição das nossas direções deverão estar alinhadas com o PDN e as ODS. E nesses documentos também já está estabelecidos, ele não está fechado, mas já está, ambientais. E no meio deste leque desses temas que nós apresentamos, destacamos 7 principais, que são as prioridades imediatas para o quinquênio, que propusemos que serão a nossa linha de orientação e de atuação durante o quinquênio. Rapidamente, então, para fechar a nossa apresentação, passaria apenas a ler as nossas prioridades, que o primeiro é reforçar os sistemas de informação ambiental, o segundo é promover o ambiente urbano saudável, acelerar a implementação de medidas e mitigação de gases de efeito de estufa, fomentar as novas parcerias para a gestão e conservação das reservas naturais, implementar uma rede integrada de infraestruturas e tratamento, valorização de resíduos urbanos através da atualização do PESGRU, ampliar as áreas de conservação, incluindo a concretização da primeira área de conservação marinha do país, entre a Baía dos Tigres e a cidade do Tombo. E, por último, da nossa prioridade, como proposta, é claro que o documento é para recolha de contribuições, monitorizar edifícios e infraestrutura. Nós queríamos contribuir no programa do GEP, como é que é possível? Nós temos uma série de propostas a apresentar e eu fico aquilo que nós temos para apresentar O senhor deve apresentar-se, por favor. O protocolo vai ajudar para que o senhor se apresente e também apresente a sua contribuição. Nesta altura, Dr. Rui. Muito boa tarde, excelentíssima Ministra do Ambiente, excelentíssima Governadora da província de Cabinda, Secretários de Estado, Vice-Governadores, bom dia. Eu vim aqui para apresentar o Programa Legislativo de 2023 para o setor do ambiente e a pedir que colocassem a apresentação, por favor. Obrigado. Sim. Eu se calhar vou continuar, não está aqui a apresentação. Nós trouxemos para aqui o nosso programa legislativo para 2023. Dizer que este programa está enquadrado com o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022. Gostava também de informar que nós temos 30 projetos de legislação. Pode avançar. Relativamente à estrutura destas propostas que nós temos uma lei dos recursos genéticos, temos uma adesão a uma convenção internacional, que é a Convenção de Minamata, temos 3 projetos de decretos presidenciais que aprovam os estatutos orgânicos de órgãos superintendidos e temos também 22, faço uma correção, 22 porque foi atualizado, projetos de decretos presidenciais. Sim. No que diz respeito às leis e adesões a convenções, temos a proposta de lei dos recursos genéticos. Relativamente a convenções, a adesão da República de Angola
a Convenção de Minamata sobre o Mercúrio, eu se calhar fazia uma nota de referir que as propostas que estão a ser aqui elencadas estão em fases diferentes. Algumas delas estão ainda a iniciar e outras já estão em fase bem avançada, já em fase de consulta. Pode seguir? Sim, pode. Relativamente a diplomas regulamentares, temos o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento da Lei das Áreas de Conservação, o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a fiscalização em matéria de resíduos, o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento sobre o licenciamento dos centros de valorização de resíduos, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico sobre o movimento transfronteiriço de resíduos, a proposta de decreto presidencial que aprova o regulamento de gestão do Fundo do Ambiente, pode seguir, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico de pilhas e outros acumuladores, que tem como objetivo estabelecer as normas a que fica sujeita a gestão de pilhas e acumuladores usados, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos pneus e pneus usados, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos resíduos de embalagens, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico sobre os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, o projeto de decreto presidencial que aprova as regras e procedimentos sobre a realização de monitorização ambiental, o projeto de decreto presidencial que cria a carreira de fiscalização ambiental, o projeto de decreto presidencial que aprova o estatuto remuneratório da carreira de fiscalização ambiental, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos resíduos de embalagens, o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento do sistema de fiscalização ambiental, o projeto de decreto presidencial que aprova as regras e procedimentos sobre a realização de monitorização ambiental, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos óleos e óleos usados, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos resíduos de embalagens, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico de pilhas e outros acumuladores, o projeto, creio que está repetido, mas o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos pneus e pneus usados, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, o projeto de decreto presidencial que cria o mercado organizado dos resíduos, o projeto de decreto presidencial que cria o sistema de informação sobre os resíduos, o projeto de decreto presidencial que aprova o regulamento sobre o licenciamento dos centros de valorização de resíduos, podia recuar. O projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico aplicável aos centros de transferência de resíduos, o projeto de decreto presidencial que estabelece as regras a serem observadas na utilização dos resíduos sólidos e líquidos, o projeto de decreto presidencial que aprova o regime jurídico aplicável à incineração e consideração de resíduos, a proposta de regime jurídico sobre a qualidade do ar, a proposta do regime jurídico sobre os ruídos, a proposta de decreto presidencial que aprova a atualização do decreto 49/73 sobre a proteção marinha e costeira, a proposta de alteração do número 7 do decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a responsabilidade sobre danos ambientais, a proposta de decreto presidencial
sobre o mercado de carbono. Dentro dos diplomas dos órgãos superentendidos, o projeto de decreto presidencial que aprova a atualização do Estatuto Orgânico da Agência Nacional de Resíduos, o projeto de decreto presidencial que aprova a atualização do Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas, o projeto de decreto presidencial que aprova a atualização do Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Biodiversidade e também o projeto de alteração do Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Gestão Ambiental. Estes são os diplomas, os projetos de diplomas que nós temos propostos para o ano de 2023. De referir, antes de fechar, que os referidos diplomas serão postos à consulta às áreas ligadas ao referido diploma. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Rui. Vamos já de seguida passar para a transformação digital do setor. Dizer que o ponto a seguir vem então o momento das intervenções, conclusões, recomendações. Aí sim, os presentes aqui na sala podem sugerir ou fazer um sinal e o protocolo há de entregar o microfone e assim poder também participar. De formas a organizar, vamos fazendo por blocos. Neste momento, transformação digital do setor. Engenheiro Mateus Garcia. Muito obrigado. Com a permissão de Sua Excelência, Ministra do Ambiente, nós vamos fazer a apresentação do tema a transformação digital no setor do ambiente. Antes de mais, eu gostava de fazer um pequeno paralelo sobre a integração entre essas duas áreas. Quando olhamos para a transformação digital, nós começamos a olhar propriamente em tecnologia, mas nós, ao recebemos o tema, encontramos outras premissas, que foi olhar para fatores como pessoas, processos e a tecnologia propriamente dita. Nós enquadramos o tema em 10 pontos. Nos 10 pontos, temos o ponto introdutório, que neste ponto introdutório nós olhamos a tecnologia numa visão mais assente na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial tem a ver com a questão da internet das coisas, tem a ver com os big datas, e quando falamos desta magnitude de tecnologia, aí entra sim a componente do ambiente. Sabemos todos que as grandes transformações ambientais, elas correm no ambiente não guiado, ou seja, no ar. E sendo no ar e em tecnologia, ocorre muito desses fenômenos. Nós sabemos que, referia-me da quarta revolução, estamos a falar também do 5G. Estes elementos é que trazem aqui o casamento entre o ambiente e a tecnologia. E quando nós vamos definir transformação digital, aqui vamos olhar para não só a compra de equipamento, mas sim olhar para a mudança de cultura. Mudança de cultura, mudança de procedimento. E para se fazer isso, fazemos então um diagnóstico que passa por um conjunto de premissas, onde fazemos o levantamento para identificar as prioridades do setor, se efetivamente o setor dispõe de alguns instrumentos, como é o plano estratégico, que aqui foi mencionado. A estratégia. Na estratégia, nós devemos olhar para documentos reitor. Aqui nós, na nossa comunicação, olhamos para o Plano Nacional de Desenvolvimento, fizemos a ligação com o Decreto Presidencial 278, que aprova o Estatuto Orgânico do Ministério do Ambiente,
Ainda assim, olhamos para o decreto presidencial 181, de 22 de julho, que aprova o roteiro para a agenda digital. E, por último, olhamos também para a arquitetura global da interoperabilidade. Ou seja, integrando todos esses elementos orientadores, então começamos a definir